Bom, a gente fica no mudo, né? E quando você liberar, a gente abre, é isso? Eu vou convidando vocês para entrarem, né? Aí vocês fica, acho que mais fácil. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Aqui quem fala é o Carlos Alexandre Nascimento, coordenador-geral do MBA PPP e Concessões, diretor de programas da LSE Custom Programs, que é o braço de educação executiva da London School of Economics and Political Science, LSE. Vamos dar início agora ao quarto episódio do PPP War Room Advocacia Pública, uma iniciativa que é fruto de uma importante parceria entre o MBA PPP e Concessões, o FONASE, que é o Fórum Nacional dos Centros de Estudos e Escolas das PGEs e do PGDF, COMPEG, Colégio Nacional das Procuradorias Gerais dos Estados e do Distrito Federal, e a EAGU, Escola da Advocacia Geral da União, e o aplicativo InfraConnect, a rede social da infraestrutura. Eu gostaria inicialmente de fazer uma saudação geral em nome do MBA-PPP. Gostaria de saudar todos os participantes que se inscreveram para esse PPP War Room, a advocacia pública, e todos os alunos, ex-alunos e professores do MBA PPP e Concessões que estão participando hoje dessa atividade. Gostaria desde já também de fazer um agradecimento especial aos nossos 3 palestrantes desse quarto episódio, doutora Bárbara Camardelli, doutor Matheus Fernandes Figueiredo Couto e doutor Tiago Mesquita Nunes. Agradeço muito por terem aceitado o nosso convite para participar e em breve farei a apresentação detalhada de seus currículos. Então, só fazendo uma introdução aqui para a nossa atividade, né? Nós sabemos que a advocacia pública tem um papel fundamental para apoiar a concretização de projetos de infraestrutura e em PPPs e concessões em particular. E é preciso que a advocacia pública entenda e fale a mesma linguagem técnica que projetos complexos como este requerem, né? É nessa direção que a gente tem buscado caminhar desde o começo dessa atividade. Lembrando que o PPP War Room Advocacia Pública é uma trilha de conhecimento composta por 5 episódios que são realizados mensalmente. Nós começamos em agosto, né, e vamos até o mês que vem, essa trilha, e que conta com a participação de especialistas e estudiosos dos temas relacionados às PPPs, sejam eles integrantes da advocacia pública ou também grandes nomes do mercado de infraestrutura, não da advocacia pública, mas que podem também trazer uma visão externa para as discussões internas da advocacia pública. Eu lembro também que essa atividade também foi absorvida como uma parte das ações do projeto Advocacia Pública em Rede, que também é uma série de eventos que discutem as particularidades da atuação dos advogados públicos por suas redes institucionais. E dessa forma, esperamos, com isso, discutir de maneira franca possíveis soluções práticas sobre a realidade e os desafios que se colocam para a advocacia quando o assunto é PPPs e concessões. E lembrando, né, sempre que cada vez mais a agenda da AGU, das PGEs, das PGEs, demandará maior conhecimento e especialização nesse setor, e a nossa ideia é que as advogadas e advogados públicos possam aumentar seu conhecimento e aplicá-los na prática, no dia a dia de suas atividades. Inclusive, eu aproveito para parabenizar todas as procuradorias que matricularam alunos nessa turma do MBA PPP e Concessões, que iniciou recentemente em outubro, juntando-se aos procuradores e procuradoras de nossas 4 turmas anteriores que buscaram e buscam uma especialização nessa temática. Tendo feito essas palavras de abertura, eu gostaria de passar a palavra agora ao Dr. Rodrigo Valadão, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro e ex-presidente do FONASE, para trazer uma mensagem em nome dos nossos parceiros dessa atividade. Rodrigo, por favor. Carlos, obrigado pela apresentação, pela introdução, pela parceria nesse evento. Eu quero agradecer aqui a presença por terem aceitado o convite, né, tanto ao Tiago, a minha querida amiga Bárbara e ao Matheus, participarem dessa 4ª edição do PPP War Room, que se insere, né, dentro de um programa, de um programa mais amplo, levado adiante pelo FONASE. FONASE, para quem não conhece, é o Fórum Nacional dos Centros de Estudo e Escolas das Procuradorias de Estado e Distrito Federal, e é um lugar onde esses chefes e diretores se reúnem e tentam traçar estratégias e pautas de interesse comum. E do FONASE surgiu a ideia desse Advocacia Pública em Rede, que nada mais é do que uma tentativa de aproximação das demais redes
da Advocacia Estadual. COMPEG, que é o Colégio Nacional dos Procuradores Gerais, o Colégio dos Corregedores, o RENAGEP, que é o Fórum de Gestão, o de Autocomposição, enfim. A ideia é a gente trazer, compartilhar essas experiências da advocacia pública e fazendo esses programas semanais cada dia com uma rede. Então, nesse evento PPP All Room, é um evento em parceria com o COMPEG. Eu queria saudar todos, desejar um bom evento, não apenas em meu nome, mas principalmente em nome do FONASSE e do nosso presidente Ernesto Toniolo, que infelizmente não pôde estar aqui hoje com a gente. Sem delongas, então, devolvo a palavra para o Carlos. Carlos, muito obrigado, um abraço. Nós agradecemos, Rodrigo, por você falar da nossa parceria, tudo. Para a gente é uma grande honra poder fazer esse trabalho em colaboração com as entidades, com as associações do setor representativas, né, e que tem feito um belíssimo trabalho ao longo do tempo para fortalecer a advocacia pública, e para a gente fica com muito orgulho de poder participar nesse trechinho, né, que são as parcerias público-privadas e concessões, né? Então, te agradeço muito, Rodrigo, e lembrando a todos que já começamos, né, que estão assistindo a nós, já começamos essa transmissão, e se você está assistindo é porque você se cadastrou ou no app InfraConnect e está logado no celular ou no WebView em seu computador, na área de conhecimento chamada InfraConnect Knowledge. Outros também podem estar assistindo pelo YouTube. Você, para quem estiver assistindo pelo aplicativo, tá? Você notará ao lado esquerdo uma área de chat, de bate-papo. Por lá você poderá enviar suas perguntas aos palestrantes ou fazer comentários, tá bom? E também você pode fazer isso no YouTube. Então, só com essa instrução, sem perder mais tempo, vamos direto para a nossa atividade, e eu gostaria de fazer a devida apresentação dos nossos palestrantes convidados, começando aqui apresentando a doutora Bárbara Camardelli, que é procuradora-chefe da Procuradoria Administrativa da PGE da Bahia, especialista em Direito da Infraestrutura pela FGV de São Paulo, professora de Direito Civil da UCESAL, e, mais importante de tudo, a Bárbara foi egressa do MBA PPP Concessões, se formou na nossa primeira turma. Bárbara, seja super bem-vinda, é um super prazer ter você conosco. Obrigada, Carlos. Primeiro, não poderia deixar de dizer que o prazer é todo meu, e agradeço por demais o convite. Esses eventos estão sendo ótimos, permitem que nós não percamos o foco e as discussões, né, mesmo nessa realidade quase virtual em que estamos inseridos em decorrência da pandemia. Cumprimento meus colegas de palestras desse evento. É muito bom estar com vocês, Rodrigo, que eu já conhecia antes e pessoalmente, mas também o Matheus e o Tiago. E gostaria de iniciar. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho, deixa eu apresentar eles, mulher ansiosa, calma aí, deixa eu só terminar de apresentá-los, calma aí que eu já volto, você vai ser a primeira, fica tranquila, calma aí, já volto. Mas tirando a brincadeira, eu gostaria agora só de terminar aqui, de fazer a apresentação, né? Agora eu gostaria de apresentar o Dr. Matheus Fernandes Figueiredo Couto, que é procurador do Estado de Minas Gerais, procurador-chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, graduado em Direito pela UFMG, especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes e também mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Dr. Matheus Couto, também muito obrigado por ter aceitado o convite para estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade, agradeço ao Rodrigo em especial pelo convite. O tema de infraestrutura é sempre um tema muito difícil, né, para quem trabalha com direito administrativo, porque nunca tem uma resposta certa, né? Tem uma resposta que a maioria compreende como a melhor, sobretudo para infraestrutura e contratos complexos como esse. Mas eu agradeço imensamente o convite, é uma honra para mim estar com colegas tão renomados nessa matéria, e sempre à disposição de vocês aqui, estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Matheus. E agora eu gostaria também de apresentar nosso terceiro palestrante, que é o doutor Tiago Mesquita Nunes, procurador do Estado de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo,
pós-graduado em Direito Administrativo pela FGV Direito de São Paulo, e é coordenador do setor da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que é responsável pelo acompanhamento e modelagem jurídica dos projetos de concessões e PPPs. Doutor Tiago, também seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Carlos, obrigado. Eu que, da condição de ouvinte, que acompanhei todos os outros encontros aí de vocês com a advocacia pública, agora, enfim, uma honra estar aqui participando junto com os colegas, falando, inclusive, desse tema que é muito caro para mim, do reequilíbrio econômico financeiro. Inclusive, o primeiro artigo que eu já escrevi e publiquei foi sobre essa temática, então, enfim, fico muito contente com o convite e acho que vai ser uma boa oportunidade aqui para a gente debater um pouco. Muito obrigado novamente, muito prazer tê-lo conosco. E lembrando que, como o Dr. Tiago falou, a gente tem os eventos que já foram, né? Nós gravamos esses eventos, que a gente sabe que nem todo mundo consegue assistir ao vivo na hora, né? Mas que depois a gente envia também as gravações, a gente divulga isso nas nossas redes, até para que a gente deixe isso registrado, para que as pessoas possam assistir depois. E a gente tem conseguido bastante acessos, bastante pessoas que a gente tem conseguido realmente disseminar conhecimento na área. Mas vamos agora começar. Reequilíbrio econômico financeiro em projetos de PPP e concessões. Esse é o tema escolhido para esse quarto episódio, devido, primeiro, à sua relevância estrutural a esses contratos, né, o tipo de contrato de longo prazo, que são as PPPs e as concessões, mas também foi escolhido em especial pelo momento em que vivemos, nos quais diversos contratos foram ou serão impactados em função da pandemia. Eu acho que essa é a realidade do dia a dia, que já está todo mundo vendo isso acontecer já há alguns meses, e isso tende, cada vez mais a ser uma pauta muito presente, essa questão do reequilíbrio econômico financeiro. Assim, nada mais atual que colocar isso em discussão para apoiar nossos colegas na advocacia pública a analisarem criticamente e apoiarem a tomada de decisão a respeito de pleitos que ensejam reequilíbrio. Então, nós vamos começar agora a nossa atividade. Eu gostaria de fazer o convite agora para a doutora Bárbara fazer a sua apresentação, lembrando que nós vamos ter uma primeira rodada com 15 minutos de apresentação para cada um dos palestrantes e depois uma segunda rodada com mais 5 minutos para cada um. Enquanto isso, vocês podem mandar suas perguntas, que nós vamos fazendo a curadoria para depois fazer um debate com os palestrantes, tá? Então, agora eu passo a palavra, doutora Bárbara, a palavra é sua, fique à vontade, agora está tudo bem, pode desabafar. Agora de verdade. Vamos lá, Carlos. Começarei, então, pedindo desculpas pela antecipação, mas eu sou um pouco workaholic e aqui, apesar de toda a fama do baiano, eu sou extremamente agitada, a velocidade é alta. Então, eu engajei e fui. Mas, enfim, novamente, digo-lhes que a importância do tema, se talvez não for o tema mais relevante agora em contratos, principalmente de parcerias público-privadas, eu realmente não saberia dizer qual outro. Todo o foco das discussões centraliza-se mesmo na questão do reequilíbrio econômico-financeiro, por uma questão simples. O reequilíbrio econômico-financeiro, como todos nós sabemos, ele se volta e diz respeito à própria finalidade da execução contratual. Ninguém pensa em reequilíbrio se não for para imaginar que o contrato seja mantido e executado pelo longo período em que ele é planejado. Os contratos de PPP têm essa longa duração. A longa duração, por si mesma, já é um problema, porque os cenários mudam, a realidade muda, o futuro se torna o presente e abre espaço para novos cenários, muitas vezes, não vistos. Quem imaginaria uma pandemia, na verdade, ainda que intitulada de uma maneira até antiga, de caso fortuito, força maior, mas quem imaginaria um evento desse? E esse desafio de trazer a efetiva segurança jurídica agora se mostra mais importante que nunca. E isto ganha essa relevância total quando nós imaginamos a importância de contratos tais. Por quê? A manutenção do contrato de PPP, um contrato relacionado à infraestrutura, vai dizer respeito à própria manutenção do desenvolvimento socioeconômico. A verdade é que nós não pensamos em infraestrutura se não pensarmos na potencialidade disso como uma forma de crescimento da sociedade.
na perspectiva econômica, sim, na organização econômica, do sistema econômico, da produção de riquezas, da distribuição de riquezas, e também da parte social. Por que isso? Porque todas as vezes em que há um investimento em infraestrutura, você permite o desenvolvimento da atividade econômica. A infraestrutura é aquilo que vai dar base para o desenvolvimento da atividade econômica. Eu estava lendo alguns textos presentes para tentar trazer para aqui e me impressionei com um dado, que o Brasil, óbvio, já está com um déficit de infraestrutura montando a 3% do seu PIB. Isso era sabido, né? E a comparação que se faz nesse estudo é que se o Brasil conseguisse investir 1% de seu PIB, isso equivaleria a 0,17 centésimos% na infraestrutura. Ou seja, se nós conseguíssemos investir 0,17 ou 17 centésimos% a 0,28% em infraestrutura, isso nos daria a potencialidade de não precisar trazer esses outros valores de PIB e, com isso, trazer os investimentos também privados. Então, eu só consigo fazer a atratividade desses investimentos privados se eu demonstro uma segurança jurídica. Esse é um problema central que redunda na questão do reequilíbrio econômico-financeiro para os contratos em curso. E aqui lhes trago uma outra questão, que veio até como o mote para a escolha do meu subtema, que eu apresentarei em breve, que é a capacidade econômica financeira da administração pública. Aquela velha questão da escassez de recursos e boa alocação, das escolhas trágicas e do papel da administração pública nesse cenário de reequilíbrio econômico-financeiro, que é necessário. Por favor, não se espantem, não chegarei a nenhum resultado trágico, mas nós temos que imaginar que a administração pública, o poder público como um todo, e essa é uma angústia como procuradora, vivenciamos aqui desde o início a montagem de toda a estrutura para fazer frente à pandemia, vivenciamos todas as questões econômicas que redundaram no Estado, até mesmo, e creio que em todos os estados, ações judiciais para paralisação de recolhimento tributário de todas as espécies, até isso nós chegamos a vivenciar. Fica esse questionamento relacionado à orientação jurídica e à orientação que vai levar à construção da política e à reconstrução do contrato. Como a administração pública conseguiria arcar, a partir daquela aplicação de alguns textos que eu li no início, arcar pela responsabilidade objetiva, com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, numa aplicação fria e formal da matriz de riscos? Esse é um questionamento muito importante, ou seja, eu tenho que manter a segurança jurídica, tem de haver reequilíbrio econômico-financeiro, mas de que maneira você traz o poder público para fazer a assunção dessa responsabilidade, que contratualmente, percebam, no mais das vezes, a ele incumbe. Apesar da lei de concessões, a nossa famosa 11.079, prevê no artigo 5º, inciso 3º, até no próprio artigo 4º, que o caso fortuito e a força maior podem ser alocados a qualquer das partes, não há na lei uma previsão de que deva ser alocado ao poder público. O modelo contratual geral, ao menos aqui na Bahia, é de que caso fortuito e força maior, e pelo que eu li nos demais estados também, é alocado ao poder público, dentro daquela visão de que a alocação dos riscos deve ser realizada para aquele que tenha melhores condições, possibilidades mais adequadas para assumir os danos decorrentes do risco, ou até mesmo mitigá-los, ou até mesmo se antecipar ao risco e criar outros cenários onde esse risco seja afastado, certo? Daí vem a questão de imputar ao poder público, porque teria todo um manancial executivo, então gerencial da máquina, a questão legislativa, a questão mesmo de organização, de uma possibilidade de intervenção econômica, inclusive, contundente, não apenas com incentivo, mas aquela intervenção econômica ou proibitiva, ou permissiva, ou de subsídio, e com isso ele conseguiria arcar com esse risco do caso fortuito e da força maior. O desafio que vem é que nenhum de nós imaginou algo do gênero, né? Eu até
vi uma expressão, é o extraordinário do extraordinário. Nós não podemos fazer uma gradação dessa, seria irresponsável. Eu li essa expressão do professor Ego Bockman, e impensável, né? Impensável dizer que existiria um caso fortuito do fortuito, mas o fato é que ninguém nunca esperou algo de um impacto tão grande, tão globalizado, tão invasivo, até da nossa própria vivência como cidadão, e que isso repercute economicamente, porque vai da paralisação da atividade econômica efetiva, países tiveram lockdown total, né? Até mesmo uma intervenção do Estado em determinadas atividades e em determinados contratos. Por exemplo, nas PPPs de saúde aqui, 2 hospitais que são vinculados a PPPs de saúde, a do subúrbio e a do Couto Maia, elas foram já modificadas contratualmente para criar possibilidade de atendimento à Covid, reserva de leitos para a Covid. Ainda que esses leitos tivessem permanecido inutilizados, porque ainda bem que nós não chegamos a um ponto de estourar a capacidade, mas fato é que estavam ali reservados e o objeto contratual, o serviço contratual passou a ser redefinido. Então, como encontrar esse reequilíbrio? Quando a gente pensa conceitualmente de uma maneira generalista, e aí vocês perceberão que eu tenho um pezinho no direito privado também, gosto muito, inclusive, e acho que no direito público, trazer conceitos, não apenas importá-los, mas trazer e refletir sobre, pode nos levar ao aprimoramento. No direito privado, nós temos aqui uma modificação desse conceito de sinalagma, de equilíbrio econômico-financeiro. Ele passa a ser visto não exatamente em seu aspecto formal, e nem apenas no momento da efetivação do contrato, mas no aspecto dito substancial. O que seria isso? As partes têm que estar no mesmo patamar econômico de vantajosidade do contrato. Isso não significa mais, percebam, aquele velho conceito de imaginar prestação correspondendo à contraprestação. Não é isso. É você perceber que ambas as partes contratantes, elas conseguem extrair do contrato aquilo que lhes seja mais vantajoso. E essa vantajosidade precisa ser equilibrada entre eles, precisa ser ponderada entre eles. Daí, não se imagina mais uma mera verificação de reequilíbrio econômico-financeiro, única e exclusivamente por conta fria colocada no papel. Mas perceber o seguinte, o que é que este contrato efetivamente trouxe enquanto proveito, ok? Que para o poder público será sempre a melhor execução do serviço, e para o particular, por óbvio, será o lucro. Não tenhamos dúvida disso, e digo a vocês que não tenho nenhum problema em imaginar o lucro ao privado. É a atividade dele. Ele precisa ser remunerado por isso. Nós estamos em um regime capitalista. Então, isso não é pecado. Eu não estou numa visão de pecado. Apenas esse lucro tem que estar literalmente compatível com a prestação do serviço público. Essa vantajosidade, essa chamada igualdade substancial entre as partes, ela pode ser extraída desse conceito do direito privado e trazida aqui para o campo público. Por quê? Porque se nós percebermos, nós estamos numa situação onde houve prejuízo de parte a parte. Um prejuízo que é uma demonstração de onerosidade excessiva. Eu não falo lesão, porque, sendo precisa técnica, a lesão seria no momento da contratação. Então, vamos imaginar onerosidade excessiva durante o curso da execução do contrato, durante o tempo do contrato. E essa onerosidade excessiva atingiu a ambos. Atingiu a administração pública, por quê? Porque ela teve, inclusive, de modificar os serviços contratados, e, para além daquele contrato, os gastos, a forma de execução do orçamento público sofreu um verdadeiro tornado, um verdadeiro furacão, porque diversos recursos foram alocados para fazer face à pandemia, e, do outro lado, também o particular, porque, imaginemos, a maior parte dos contratos de infraestrutura foi grandemente abalada, nós sabemos disso. Se pensarmos em transportes, esse é o melhor exemplo, talvez, para trazermos aqui. Os contratos de transporte sofreram um abalo grande, porque
existia até a proibição governamental da locomoção das pessoas. Houve aqui, além da pandemia, vem o chamado, né, Fato do Príncipe, que proíbe o transporte. Eu não consegui um dado ainda, porque não houve, no nosso contrato de transporte, não houve ainda o pedido do reequilíbrio face à pandemia, mas eu estava pesquisando e eu vi que no setor aeroportuário, para falar de Salvador, somente para falar de Salvador, a previsão de demanda era de um movimento de 4,6 milhões, né, de pessoas. O movimento foi de 1,3 milhões. É uma perspectiva absurda, né? Absurda. E em outros tipos de PPP, como lhes falei agora o exemplo da saúde, nós tivemos uma própria modificação do objeto do contrato, que sabe-se lá, que ainda não tivemos a análise disso precisa, de que maneira isso abala a equação financeira do contrato. Qual seria, então, a solução para nós chegarmos a essa igualdade substancial, chegarmos a essa verificação de como proceder o reequilíbrio? Porque ele terá de existir. Ele terá de existir. O primeiro ponto que eu trago é uma necessidade de não uma interpretação formal e exegética, simplesmente dizer como está previsto na matriz de risco, é imputável ao Estado. Mas nós precisamos fazer a análise de que maneira esse contrato realmente foi abalado. Qual é o nexo de causalidade entre a pandemia e o dano que se demonstra? E um dano, por óbvio, nós sabemos, que não é aquele dano, o prejuízo contabilizado agora, mas é como isso vai repercutir, porque o contrato de PPP perpassa por um investimento financeiro. Então, não é apenas o dano de agora, é como esse dano vai, digamos assim, se multiplicar no futuro, vai repercutir no futuro, né? Esse recálculo econômico-financeiro terá que ser feito. Então, nós precisamos descer para o caso concreto. Nós não podemos ficar numa aplicação fria de matriz de risco, mas precisamos ver efetivamente numa abertura aqui, numa transparência, naquilo que até isso era muito dito no curso, Carlos, na igualdade de informações, no equilíbrio dos dados de conhecimento por todas as partes, exatamente a mensuração desses danos e termos a coragem e a criatividade de pensarmos mesmo numa revisão dos contratos. Não apenas um mero reequilíbrio de conta, fazer mera conta, mas trazer boas soluções para o contrato. Existem até os projetos de lei, né, em curso, que trazem medidas muito além de um mero cálculo financeiro, como é a própria possibilidade de uma ampliação, redução de objeto, ampliação, redução de prazos, uma tentativa de mitigação, até mesmo se pensar na criação desses serviços acessórios, que eu gosto muito, porque nós não podemos pensar em infraestrutura isolada, cada vez mais numa cidade e em cidades interligadas, essa questão da infraestrutura urbana, meio ambiente urbano, a gente tem sempre que pensar de que maneira esse contrato pode trazer mais do que aquele serviço, ele vem e integra de uma maneira geral por quem circula, né, quem está por ali. Então, isso tudo merece ser analisado. Nós precisaremos fazer isso. Nós precisaremos entrar e negociar. E aqui me permitam encerrar dizendo que negociação, ela apenas trará um dos princípios hoje do que se pensa de uma administração pública moderna, eficiente, e é apelidada de consensualismo, ou consensualidade. É um conceito que também vem do privado, tanto que hoje a gente não fala em autonomia de vontade, a gente fala em autonomia privada, dentro dessa concepção de que o privado tem sua vontade, mas que esse contrato, ele sabe que aquele contrato vai produzir efeitos econômicos, não apenas para ele, mas para a própria atividade econômica em que o contrato circula. E é por isso que se fala de autonomia privada. Então, no mesmo campo, trazendo mutatis mutandis, perceba que, na verdade, aqui é o campo privado quem copia o público, porque eu passo a falar dessa necessidade de ver um contrato inserido não só no interesse da parte, mas no interesse do todo, no interesse da produção dos efeitos sociais. Então, eu preciso trazer o consensualismo, eu preciso trazer essa perspectiva de que a administração pública, para ser eficiente, tem que sentar e negociar, e principalmente agora, trazer a perspectiva que o privado precisa também sentar e negociar. As partes precisam estar aptas a fazer essa nova remodelagem contratual, porque diante do cenário econômico-financeiro,
brinquei hoje dizendo que não é um cenário de pessimista, não, é um cenário de realista, mas nós temos que ter essa perspectiva. Nós estamos num momento muito difícil, um momento de uma crise que é considerada, não é por Bárbara, mas pelo FMI, foi considerada a maior crise desde a quebra de 29, né? E que os prazos de recuperação são altíssimos. Então, se nós não tivermos realmente essa consensualidade para trazer e comungar os interesses, tanto os do privado quanto os do público, nós não conseguiremos boas saídas. E, principalmente, não conseguiremos infraestrutura, não teremos investimento necessário para retomar um crescimento de desenvolvimento econômico. E esse, para mim, é o foco maior. Nós precisamos manter o desenvolvimento econômico, que perpassa por investimento, infraestrutura, produção de serviços públicos essenciais, porque, afinal de contas, liberalismo é ficção científica. Obrigada a todos. Acho que encerrei minha parte, vi aqui 1 minuto, acho até que ultrapassei. Muito obrigado, Bárbara, por essa primeira parte da sua exposição, já trazendo uma visão mais macro do tema mesmo, né? E eu acho que você termina falando dessa questão realmente de ter diálogo, né? E eu acho que mais do que nunca esse conceito de parceria público-privada é colocado em discussão, né? Porque parte do pressuposto de ser parceria, né? E parceria sem diálogo é difícil, né? Eu acho que em qualquer campo da vida. Mas vamos dar seguimento aqui. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Matheus Couto, que está lá em Minas Gerais, para também complementar essa visão mais estratégica e também trazer alguns elementos que façam aí correlação com a realidade de Minas, né? Que também é um dos pioneiros, né? Um dos governos dos estados pioneiros com contratos de PPPs, né? E está passando por uma nova fase também, né, Dr. Matheus? A palavra é sua. Obrigado, Carlos. Muito obrigado pela palavra. Realmente, Minas Gerais é um estado pioneiro nesse assunto, né? Logo que a Lei 1179 entrou em vigor, o Estado de Minas logo correu para regulamentá-la dentro da sua realidade local, e os processos de parceria público-privada se iniciaram, e nós temos alguns que já rodam já há bastante tempo, né? A PPP de concessão rodoviária, as próprias PPPs de equipamentos esportivos e enfim, de atendimento à população dos postos UAI. Eu, pegando o gancho aqui da colega, a doutora Bárbara, da necessidade de compreender o que é uma PPP, o que pode vir a ser o reequilíbrio de uma PPP, e a necessidade de se pensar de uma forma muito mais ampla, eu penso aqui uma coisa que a gente precisa colocar desde logo, e a advocacia pública tem um papel muito fundamental nisso, que é diferenciar o que é o reequilíbrio de uma parceria público-privada e de uma concessão para o que é o reequilíbrio de uma compra pública tradicional da Lei 8666. Não é a mesma coisa. Mas, infelizmente, pouca gente sabe disso. Pouca gente lida com este tema, até pela especificidade dele. E o que acontece é que os órgãos de controle em geral, ou quem observa de fora, tende a querer colocar o reequilíbrio econômico-financeiro de uma parceria público-privada dentro da caixinha do reequilíbrio econômico-financeiro da Lei 8666. Isso não é possível. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A Lei 8666, mas o problema é o seguinte também, a Lei 1179, a Lei de PPPs, ela não regulamenta reequilíbrio financeiro. Ela só fala que haverá uma matriz de risco compartilhada para aquele que consegue melhor alocar os seus riscos. Ela remete à Lei Geral de Contratação de Parcerias, de contratos administrativos e licitações, que é a Lei 8666, e também a Lei Geral de Concessões. A Lei Geral de Concessões tampouco regulamenta. Ela só diz que se você tiver uma necessidade de readequação tarifária, ela tem que privilegiar o equilíbrio econômico-financeiro, qualquer alteração lateral deve-se privilegiar o equilíbrio econômico-financeiro, mas ele fica mais como uma ideia. Ele não é regulamentado. Uma regulamentação um pouco mais detida que a gente tem é o artigo 65 lá da Lei 8666. E aí o que acontece? As pessoas querem pensar o reequilíbrio econômico-financeiro de uma parceria público-privada com aquela mente. E não costuma funcionar muito bem. Eu, uma vez assistindo, tenho a honra de participar de um grupo de estudos aqui do Tribunal de Contas do Estado, e assistindo uma palestra do professor Egon Bockmann, ele disse uma coisa muito interessante.
a única certeza que a gente tem de um contrato de parceria público-privada é que ele vai mudar. É um contrato de 35 anos, é um contrato de 30 anos, é um contrato que parte do pressuposto de uma matriz de risco pensada para uma realidade hipotética, uma realidade que a gente se esforça ao máximo para que ela venha a se concretizar. Mas é improvável que ela se concretize. É improvável que ela se concretize. Então, você tem certeza de uma coisa. No longo desses 30 anos, a realidade vai mudar. E como ela muda? Basta você olhar para os 30 anos para trás. Então, pensar o reequilíbrio não pode ser, a partir de um determinado momento, pura e simplesmente olhar a matriz de risco inicialmente colocada e, eventualmente, usar a fórmula de cálculo de reequilíbrio que lá está no contrato, fluxo de caixa marginal, para os contratos mais modernos, ou então o próprio plano de negócios, já é uma coisa que a gente ultimamente não utiliza mais, mas o plano de negócio tal como colocado e toda aquela alocação de risco detalhada. Isto funciona e deveria funcionar para o início do contrato. Porque é improvável, se pelo menos foi uma parceria público-privada bem estruturada, e a gente profissionaliza a administração pública sempre nesse sentido, se foi uma parceria público-privada bem estruturada, a gente acredita que, nos primeiros anos de desenvolvimento desse projeto, a matriz de risco vai funcionar. As coisas vão funcionar tal como planejadas. Mas, a partir de um determinado momento, a realidade pode mudar. E aí você pegar e, pura e simplesmente, olhar o que estava planejado naquele papel de 10, 15 anos atrás e tentar aplicar aquilo para uma realidade que não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais em qual sentido? Pode ser que a realidade mude de tal forma que a parceria fique antieconômica. Esse é o grande problema. Porque se ela não é antieconômica, a matriz de risco costuma resolver, ou a fórmula de fluxo de caixa marginal costuma resolver. Você vai lá, para quem está alocado isso, normalmente são eventos pequenos, é um atraso de obra, é um problema de desapropriação, enfim, é um problema tributário qualquer, de um município qualquer que aumentou o ISS, isso impacta na parceria, enfim. Enquanto ela está funcionando dentro daquela realidade planejada, a matriz funciona, as fórmulas de reequilíbrio funcionam, e aí basta você aplicar o contrato. Mas pode ser que e não é, e a literatura mostra que isso acontece com muita frequência, PPP, enfim, o direito é uma ciência, e PPP está alocada lá dentro da ciência do direito, dentro do direito administrativo, é uma ciência a partir do momento que você pensa como um conhecimento organizado e sistematizado sobre um determinado assunto, mas o desenvolvimento de parceria público-privada ele é muito técnico. Muito técnico quer dizer o seguinte, que você não consegue simplesmente pensar hipoteticamente, testar uma hipótese e escrever sobre isso, tudo dá certo. Muitas vezes, ele é uma técnica que se desenvolve. Então, a experiência de quem já está vivendo isso há muito tempo, e sobretudo outras nações, porque essa é uma questão que atinge vários países, a técnica se desenvolve. Então, as pessoas vão aprendendo a melhorar a estruturação da PPP com o problema anterior. E se você olhar a literatura, você vê que em muitos países as PPPs tiveram que ser renegociadas muito rápido. Você tem problema no México, você tem problema em Portugal, enfim, de excesso de estrutura mal calculada, e que houve um impacto financeiro muito grande para o Estado retomar essas estruturas. Mas pensando que a gente já aprendeu com essas experiências, uma matriz de risco inicial, ela tende a funcionar por um determinado tempo, até que alguma coisa inesperada, e está aí a pandemia que não nos deixa mentir, acontece. E aí aquele negócio pode deixar de ser lucrativo, ele pode deixar de ser autossuficiente, ele pode deixar de ser... enfim, ele pode não se sustentar mais. Aí não adianta você virar para o concessionário e falar, olha, o risco da demanda é seu, posso fazer nada. O risco de determinado evento extraordinário é seu, não posso fazer nada, porque ninguém vai operar um contrato que não se sustenta por mais 10, 20 anos. Isso não vai acontecer. Eles vão simplesmente parar de operar, e é compreensível isso. O negócio é amical, o Estado vai ter que retomar a estrutura. Então, é nessas situações que a gente tem que pensar o reequilíbrio econômico-financeiro fora da caixinha da 8666, porque ela é pensada para a compra de gasolina. Ela é pensada para você compra um determinado bem ou produto ou serviço, tem um índice inflacionário reajustável anual, e você não precisa nem pensar em reequilíbrio, você pode fazer isso por mera apostila, enfim. Mas, eventualmente, há uma variação de preço de mercado que o contrato se torne sustentável. O exemplo clássico é a gasolina.
Aí, beleza, você simplesmente faz um cálculo aritmético, resolve o problema e a vida segue. Para uma estrutura de parceria público-privada, você tem no meio uma SPE, você tem na ponta o Estado, você tem o usuário, você tem financiador, você tem empreiteiro, você tem toda uma teia complexa de um negócio absolutamente complexo, não vai ter um cálculo milagroso, simples, aritmético que vai resolver. Você vai ter que pensar uma forma de renegociar esse contrato. E aí é uma forma criativa. A Bárbara já adiantou aqui. O que a gente pode fazer? Tira intervenção obrigatória, aumenta o objeto, é uma PPP de rodovia, coloca mais rodovia lá dentro? Não pode. O órgão de controle vai falar assim, não pode, porque não estava no edital de licitação. Se eu tivesse contratado uma empresa para fazer manutenção, objeto de serviço, me permitiria, dentro de uma margem de até 25%, colocar mais serviço lá dentro. Por que eu tenho que ter essa vinculação numa estrutura? Eu não posso pensar diferente para botá-la de pé. Então, o primeiro ponto que eu queria frisar é esse. A partir de um momento, acontece, toda a literatura de infraestrutura mostra isso, de PPP fala que isso é um drama, a partir de um determinado acontece que o plano de negócio originalmente pensado quebra. Não funciona mais, por razões que não eram previsíveis antes, e não era culpa das partes. Como é que você resolve isso? Só com criatividade. E aí vem o papel crucial da advocacia pública. Porque, primeiro, a gente tem que compreender isso. Segundo, a gente tem que explicar isso para todo mundo. E terceiro, a literatura tradicional de parcerias público-privadas diz que a gente tem que profissionalizar os órgãos gestores desse tipo de concessão, porque, por uma razão óbvia, em poucos ramos do direito público você vê uma curva de aprendizado tão necessária quanto uma parceria público-privada. Então, você precisa ter unidades. Agora, se eu pudesse dizer qual unidade tem que ser profissionalizada nesse sentido, é uma unidade de advocacia pública, porque esse é um momento em que o gestor público tem muita dificuldade, porque ele vê o negócio que já não funciona bem, ele sabe que ele precisa de uma saída criativa para deixar aquilo de pé, mas ele não sabe o que fazer, ele sempre vira para o advogado público, para o procurador do Estado, para o advogado, e fala, eu posso fazer isso, eu posso caminhar, eu posso chegar até aqui? E eu acho que sempre deveria, ou sempre a gente deveria pensar com essa cabeça de não pensar no reequilíbrio econômico-financeiro como uma compra pura e simples de uma lei, da Lei 8.666, e pensar de uma forma de deixar o negócio como ele deveria ser, que é uma concessão de infraestrutura ou é um serviço público prestado, que tem um usuário, que tem uma razão de ser e que não pode parar. Porque se você for com uma cabeça tradicional, o que vai acontecer? Bom, você não vai reequilibrar, ou você vai ofertar um reequilíbrio que ninguém vai aceitar, você vai virar e vai falar assim, indenização não tem como pagar, vou estender o prazo do seu contrato, quem é que vai estender o prazo de um contrato que já não funciona bem mais? Enfim, vou olhar o plano de negócio original ou os riscos alocados já não estão funcionando mais. Então, ou você pensa com uma cabeça um pouco mais criativa, pensa nisso, cria isso e tenta explicar isso para fora, porque pouca gente compreende, ou vai ser dramático, porque você pegar qualquer negócio de infraestrutura, qualquer negócio desta proporção, e entrar com um processo de caducidade para o Estado pegar, arrumar alguém emergencialmente para gerir aquilo, e depois lançar novamente um edital de concessão sobre a nova realidade econômica ou a nova realidade fática em que aquela concessão não pode ser mais colocada na praça tal como foi há 20 anos atrás, é muito pior. E é isso que precisa ficar esclarecido. Quando o modelo inicial de negócio não dá certo, é um bom caminho tentar repensar a estrutura dentro da nova realidade para quem já está operando. Porque o caminho tradicional, vamos dizer assim, pelo menos de algum órgão de controle, é muito dramático. Você fazer a caducidade, pegar de volta, operar de qualquer forma, lançar de novo um edital sobre uma nova realidade, torcer para que alguém se interesse. Enfim, esse é o primeiro ponto. Mas por que isso é tão temido, vamos dizer assim?
ou isso é um tabu dentro do direito administrativo. Porque todo mundo teme, com certa razão, e aí eu não tenho resposta para dar, é a resposta de milhões de dólares, todo mundo tem medo do comportamento oportunista do concessionário, do comportamento oportunista, já de experiências passadas, de se fazer uma oferta para a concessão daquele serviço, daquele bem ou serviço, e pouquíssimo tempo depois já pediu um reequilíbrio dizendo que não há demanda, não é possível, as receitas acessórias não são viáveis, aquele modelo de negócio que pelas boas práticas deve ser só referencial, não estão funcionando. Então, o medo do comportamento oportunista é um medo que todo mundo tem que ter. E quando separar qual é o momento em que está havendo comportamento oportunista do parceiro privado para pedir um equilíbrio, ou quando realmente isso não está acontecendo e é preciso repensar profundamente aquela estrutura, é o X da questão. Eu tendo a crer, e assim, isso nunca é, enfim, isso nunca é certo, para cada caso será um caso, é realmente olhar com franqueza se houve uma mudança econômica ou fática da situação que se colocava no momento em que foi pensado a modelagem e do momento atual que estamos vivendo. Se não houve, se não é nada de excepcional, aí realmente os parceiros têm que arcar com o compromisso que fizeram. Havia um plano de negócio, provavelmente ele era referencial, você fez os seus cálculos internos, achou que aquilo estava funcionando, fez a sua oferta, ganhou a infraestrutura, não dá para no ano seguinte, sendo que nada mudou, vir me apresentar um plano de renegociação, dizer que não está funcionando e que não tem demanda, enfim. Agora, ao longo do tempo, isso vai diminuindo e vai mitigando, e pode chegar em um determinado momento em que realmente seja fácil de perceber que a situação mudou. E aí é o ponto de criatividade, é o ponto em que a advocacia pública, eu acho que ela tem o papel fundamental, e é ela que tem que conduzir isso mesmo, porque, bom, todo mundo tem as suas responsabilidades, nós temos as nossas, eu acho que essa é uma das nossas mesmo. Eu não controlei o tempo, gente, mas eu tenho a impressão que eu já me estendi, além do que estava inicialmente combinado. Eu devolvo a palavra e, na minha próxima intervenção, eu dou alguns exemplos aqui do Estado que eu acho que ilustram bem essa situação. Não, excelente, doutor Matheus. Olha, você 10 segundos a mais, então teu controle de intuição aí tá bem apurado, viu? Então deu certinho aqui. A gente volta daqui a pouco, então, com a segunda rodada. Muito obrigado por essa exposição inicial também, já trazendo outros dilemas, outros dramas relacionados a essa temática, né? E que certamente são potencializados em contratos de longo prazo como esses que a gente está discutindo. Isso é inevitável, e eu acho que realmente a advocacia pública, você falou uma coisa muito bem, precisa primeiro conseguir analisar, né, e depois poder explicar. Eu acho que isso é chave num momento como esse, onde, no fundo, as questões de accountability também são, e relação com comunicação e com outros stakeholders, cada vez mais estão fortalecidas, tanto que você mencionou muito a questão dos tribunais de contas, né? Então, muito, muito interessante isso. Então, agora, dando seguimento, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Tiago. Tiago, São Paulo é o estado que tem mais contratos, né, no país. Se for somar desde as concessões que vieram lá do governo Mário Covas, em 95, quando começou as primeiras rodadas, né, de desestatização, depois, realmente, com o advento da lei de PPPs, começou a se firmar as PPPs. Em São Paulo tem dezenas de contratos de PPPs e concessões. Eu imagino o tamanho também do problema que deve estar, inclusive, se avolumando aí para a área de especialistas mesmo dentro da PGE, sob a sua liderança, de analisar os contratos de PPP e concessão, né? Conta um pouco para a gente como está essa situação em São Paulo, como que você tem visto esse tema e como que o governo tem agido. Bom, Carlos, eu confesso que eu tinha programado para falar uma coisa, mas meus colegas aqui me instigaram e, enquanto eu vi eles falando, comecei a pensar tanta coisa aqui que vou mudar completamente o meu planejamento aqui, tá? Eu acho que esse tema que, principalmente, o Matheus abordou, de até que ponto o contrato consegue lidar com a realidade, eu acho que talvez seja o grande desafio quando a gente se depara com uma situação como essas, né?
eu tendo a ser um pouco mais cartesiano. Eu vou explicar um pouco porque eu tenho bastante reserva quanto a ver a possibilidade, ainda que em tese, de uma absoluta reavaliação do contrato. Me preocupa muito os incentivos que isso gera para o comportamento de ambas as partes, quando você tem um contrato que você sabe que, no limite, numa situação de extrema crise, se der um problema, as partes vão sentar e vão conseguir colocar aquilo de pé de novo, né? Um pouco um cenário do sistema financeiro, o too big to fail, né? Em que eu crio uma estrutura em que aqueles agentes econômicos sabem que o governo vai sempre salvá-los quando aconteça algum cenário de interrupção ou de inviabilidade de continuidade daquele serviço. Então, é algo que, para mim, deve ser algo muito realmente no limite, principalmente por conta dos incentivos que isso gera. Eu acho que o grande desafio, na verdade, não é fazer um contrato que consiga prever tudo o que vai acontecer, mas é um contrato que contenha mecanismos para lidar com o imponderável. Então, uma boa cláusula de alocação de riscos não é apenas uma cláusula que aloca adequadamente determinados riscos, mas que contém conceitos que são adaptáveis às mudanças de realidade. Então, as cláusulas de alocação de risco, a cada contrato que nós vamos fazendo, elas vão cada vez ficando maiores e mais detalhadas, não é por acaso, é justamente porque ali é o coração do contrato, ali que vai indicar como que o contrato vai conviver com uma mudança de realidade, uma circunstância que absolutamente não foi planejada. E acredito que um passo a ser dado ainda, e falo aqui um pouco também, que é um debate que nós estamos tendo aqui no estado de São Paulo, é como lidar com o risco não previsto. Por mais que tente prever tudo, os contratos costumam ter uma solução muito ruim, que é dizer que todo risco não previsto é um risco da concessionária. Isso pode fazer sentido em alguns casos, com certeza não faz sentido em outros. Então, como contratualizar o bom senso? Como eu indico no contrato que acontecendo aquilo que ninguém estava esperando e que esse risco não foi alocado a ninguém, como colocar as partes em uma situação em que elas necessariamente vão conduzir aquilo com bom senso e que risco vai ser tomado como alocado para a parte que faça sentido assumir aquele risco. É um desafio, acho que é uma coisa que nós estamos discutindo aqui. E também refletir um pouco que determinados riscos são colocados de uma forma um pouco natural, principalmente para o lado da concessionária, que talvez não faça muito sentido. Por exemplo, o risco de financiamento. Faz sentido ser o da concessionária o risco do custo do financiamento, da capacidade de captação do financiamento, da eventual necessidade de garantias, de contragarantias para conseguir obtenção daquele financiamento. Não faz muito sentido alocar para a concessionária o risco de alteração da condição de financiamento da economia. É algo absolutamente incontrolável por ela, como a própria situação do BNDES, que mudou a política de fornecimento de um financiamento subsidiado. Isso, embora os contratos sejam muito claros que esse risco é da concessionária, é algo que na prática não faz muito sentido que seja da concessionária. Então, eu acho que aí é um grande caminho para resolver esse problema de o contrato não consegue lidar com a realidade. Me parece mais uma inevitável deficiência, por mais que nós tentemos aí fazer o melhor que nós conseguimos, uma inevitável deficiência da cláusula de alocação de risco do que algo que seja absolutamente impossível de ser previsto antecipadamente. Acho que o segredo está aí, não precisa prever o que vai acontecer, precisa prever os mecanismos para lidar com aquilo. É fácil falar, é muito difícil fazer, né? Então, assim, acho que essa é sempre a dificuldade que nós temos a cada projeto. Mas, enfim, me gera muita preocupação a atuação que nós vamos ter tanto num cenário de licitação de comportamento, de atração de investidores, uma licitação, quanto na própria gestão contratual, se nós tivermos uma política de salvar empresas quando elas se verem diante de um risco que elas contratualmente assumiram de modo expresso. Acho que, certo ou errado, aquela alocação de risco foi contratualizada, aquilo foi precificado, foi considerado pelas partes, e eu acho que a partir daí é um pouco inevitável que as partes tenham de arcar com eventuais consequências dessa alocação de risco, ainda que isso signifique a inviabilização do projeto. Salvo casos excepcionais, eu acho muito difícil atuar de uma forma muito diferente. Nós, aqui em São Paulo, lidamos com isso, um problema sério disso, no caso da linha 6, não sei quem acompanhou, a maior PPP já assinada no país, quase 15 bilhões de investimento.
em que a concessionária não conseguiu captar o financiamento de longo prazo, que era imprescindível para a viabilização desses investimentos, e se tornou inviável a continuidade desse projeto. Para viabilizar o projeto, do ponto de vista prático, seria bastante simples. O Estado poderia aumentar o valor da tarifa, poderia prorrogar o contrato, não tinha inviabilidade do negócio como um todo. Ele tinha uma inviabilidade porque, conforme foi atrasando a obtenção daquele financiamento, foi atrasando o prazo para a execução da obra, até um ponto em que, mesmo que ela conseguisse em um determinado momento aquele financiamento, o projeto já não parava mais em pé pelo prazo restante que ele ainda tinha. O que o Estado fez foi autorizar esse reequacionamento do contrato sob a premissa de que não fosse com os mesmos acionistas, justamente nessa preocupação de não gerar um risco moral, um incentivo a que, em circunstâncias futuras, determinados comportamentos fossem adotados, cientes de que, se desse o problema, o Estado ia salvar. Então, assim, o Estado salvou o projeto, não salvou os investidores. Os investidores venderam 100% da sua participação acionária, foi uma transferência de concessão, e nessa negociação, para essa nova concessão, o Estado fez uma extensão de prazo da concessão na medida do necessário para torná-la viável. Então, acho que essa criatividade é importante, acho que precisa sempre ter essa preocupação de, na medida do possível, salvar o projeto, mas, de outro lado, há essa preocupação de não gerar incentivos ruins, não gerar uma situação de risco moral em que as propostas já são dadas, e aí eu vou atrair aventureiros, eu vou atrair propostas inexequíveis, na ciência de que, quando o problema se mostrar, e aí ele vai se mostrar, porque a própria proposta era inexequível, o Estado vai salvar e vai adotar alguma medida para salvar. Então, acho que desde que tenha essa segurança de que não está exercendo um comportamento que leve a esse risco moral, acho extremamente válido que se faça esse tipo de ajuste e toda a criatividade para salvar o projeto, que realmente é o que há de melhor para o interesse público. Outro ponto que eu queria destacar, aí no tema do reequilíbrio, que o reequilíbrio ele tem uma razão de ser, né? Ele não é por acaso que ele está num contrato de infraestrutura, um contrato administrativo, e o Estado não reequilibra a condição econômica de todos os agentes econômicos que estão quebrando por aí na pandemia. O reequilíbrio ele se dá em um contexto em que o concessionário ele é obrigado a continuar prestando serviço, tem uma vinculação contratual aqui no serviço público que tem uma premissa de continuidade, ele tem preços controlados pelo Estado, então, diante de diversos eventos não previstos, ele não pode, ao contrário dos demais agentes econômicos, ele não pode ajustar a sua tarifa autonomamente para fazer face aos novos custos, à nova realidade que se faz. Então, o contrato tem que ser reequilibrado, e uma das medidas de reequilíbrio é ajustar a tarifa, que seria o comportamento natural do agente econômico diante de um evento imprevisto, de um aumento dos seus custos. Então, o reequilíbrio se dá nesse contexto. Por que eu estou dizendo isso? O Estado de São Paulo está fazendo agora alguns projetos, concessões de parques. Essa semana ou semana passada, nós publicamos a concessão do zoológico, em que são projetos com preço livre. A tarifa não é regulada pelo Estado, o Estado tem uma política tarifária apenas de isenções e reduções tarifárias, mas, respeitadas essas isenções, o concessionário tem a prerrogativa de definir o preço do ingresso na medida do que for economicamente atrativo, o que gerar o equilíbrio entre oferta e demanda. Para esses contratos, diversas das situações que levam a reequilíbrio em outros contratos não devem levar para esse. Apenas essa mudança de uma liberdade tarifária leva necessariamente a uma mudança em toda a lógica de alocação de riscos do contrato. Não faz sentido que o Estado assuma para esses contratos o risco de variação da legislação tributária, porque essa variação da legislação tributária impactará este agente econômico que tem um contrato com o Estado, impactará todos os outros que com ele concorrem. Se o Estado reequilibra este contrato para neutralizar o impacto da mudança tributária, o Estado está, na verdade, interferindo e criando um desbalanceamento concorrencial. Aquela proposta foi dada à luz daquela tributação e lhe permitia formar um ingresso em determinado preço. Se com a mudança tributária o Estado reequilibra e ele continua conseguindo oferecer o seu ingresso àquele mesmo preço, ele vai estar numa condição concorrencial muito distinta do outro agente econômico que, porventura, faça o mesmo serviço, exerça a mesma atividade econômica. Um dos projetos que nós estamos lançando agora
é a concessão do atual ginásio do Ibirapuera, que é um terreno imenso, vai ser substituído por uma arena multiuso, e outros empreendimentos que são o suprassumo da atividade econômica em sentido estrito. Pode ter shopping, pode ter prédios comerciais, hotéis. Não faz sentido uma proteção tributária nesse tipo de contrato. Não faz sentido uma proteção contra o fato do príncipe, o fato do príncipe tido como a atuação estatal macro, que não seja destinado especificamente àquele contrato, mas uma mudança, uma alteração estatal do setor da economia. Uma proteção do Estado, um reequilíbrio nessas circunstâncias, desbalanceia completamente a própria condição concorrencial. Ele já tem a prerrogativa de ajustar o seu preço para fazer face a essa alteração. Então, isso tem mudado bastante, estamos ainda num processo até de explicação desse modelo. Tá? O primeiro projeto que nós levamos à licitação com isso, que já foi feita a sessão pública, um grande player deixou de participar e a informação que nos chegou ele não aceitou assumir o risco tributário e assumir o risco de fato do príncipe. Acho que isso era uma desvirtuação até da premissa legal de que esse risco deve ser do Estado. Mas se olhar, mesmo onde isso é expresso, que é na Lei 8987, é expresso que qualquer alteração tributária deve ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, mas ele não fala reequilíbrio econômico-financeiro, ele fala alteração do valor da tarifa. Diante de alteração da legislação tributária, o Estado deve aumentar ou reduzir o valor da tarifa para neutralizar esse impacto. E esse é um contrato que não tem valor da tarifa, propriamente dito, não tem um valor regulado em contrato da tarifa. Então, isso muda bastante a forma como o Estado lida com o reequilíbrio econômico-financeiro nesses contratos. E aí, voltando um pouco, então, a quando o reequilíbrio não funciona, né? Naquilo que você estava mencionando, quando nós temos uma situação em que aquele contrato não é reequilibrável pelas premissas dele próprio, ele se tornou inviável diante de um evento de risco da concessionária, expressamente alocado a ela, ou pelo menos que decorra do contrato que seja um risco da concessionária. Como lidar com isso? Eu acho que também aí o segredo é que os projetos devem se deter muito mais na disciplina da forma de extinção desses contratos. Os contratos eles são feitos com um prazo de 30, 35 anos e a extinção antecipada desses contratos ela é tomada como um fato tão indesejável, tão ruim para todas as partes, que isso não é disciplinado e ninguém toma aquilo como uma alternativa válida, que pode muito bem ser invocada, desde que isso seja previamente disciplinado para que isso ocorra uma transição suave, uma transição saudável, uma transição com bases conhecidas por todas as partes, especialmente em termos de indenização, e em condições que sejam aceitáveis por ambas as partes. Eu acho que são poucos os contratos que fazem essa disciplina, e o Estado de São Paulo, se não me engano, foi até pioneiro nisso, em colocar um detalhamento metodológico de como calcular a indenização, mas esse detalhamento muitas vezes também não se mostra equilibrado, uma encampação da forma como está disciplinada hoje nos contratos do Estado de São Paulo é muito cara, e em sendo uma indenização muito cara, porque ela tem um pagamento de lucros cessantes por todo o período futuro do contrato, ela deixa de ser uma alternativa. E aí, quando você não tem essa alternativa, aí sim você se vê diante de um problema mais sério. Você perdeu uma ferramenta de solucionar o problema. Se você tem uma ferramenta que está estabelecida em bases razoáveis, aquilo é uma ferramenta que pode ser usada. Se ela é uma ferramenta em que ela é colocada com uma única ótica, que é de desincentivar a encampação, então se coloca um pagamento que, diante de uma encampação, todos os custos serão ressarcidos e com lucros cessantes de todo o período futuro, com premissas de remuneração desse capital bastante vantajosas para a concessionária. A concessionária fica muito segura de que ela não vai ser encampada em um movimento político, e conforme nós vimos aí, isso às vezes acontece. Mas, de outro lado, as partes ficam sem uma ferramenta de extinção desse contrato em bases razoáveis quando o contrato se mostra inexequível. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que o Estado tem que melhorar e aprimorar esse tipo de disciplina para que ele tenha essa saída, e que a saída não seja apenas renegociar os contratos porque a sua extinção é um cenário de pesadelo. A extinção não pode ser um cenário de pesadelo, ela não é um cenário desejado, mas se ela se tornar imprescindível, ela deve ser algo viável de ser executado,
em condições objetivas, previamente estabelecidas, o menos litigiosas possível, de forma a ser uma saída honrosa para ambas as partes e que equacione o problema. Eu acho que eu já estourei aqui, tu recebeu um alerta. Carlos, devolvo a palavra para você. Mas obrigado, está funcionando esses alertas hoje, viu? Então, eu agradeço aí, obrigado também, Thiago, por você também fazer essa primeira parte, né? E você vê, fica muito claro na tua fala, pelo menos na minha leitura, a interpretação dela, que assim, eu acho que isso vale sempre, eu costumo dizer, né? Para você, quando você decide fazer um contrato de PPP ou concessão, você precisa ter estudado bastante, tá? Ter muita clareza que você vai por aquele caminho, tá bem justificado, porque é da natureza de um contrato de longo prazo, assim, que não tem como, vai ter coisa no meio, né? Então você tem que estar muito, por mais que você tenta, por mais que você desenhe, alguma coisa vai sair do eixo e vai ter que ajustar, né? Então, e a nossa legislação ela não é muito amigável, né? No sentido de você dar flexibilidade para esses ajustes que, na verdade, são naturais. No fundo, eles são endógenos à própria estrutura de contrato, ao meu ver, né? Então, tem que estar muito preparado e não cair no risco, que é o que eu sempre busco dizer, de entrar nesse mundo das PPPs e concessões por uma questão de desespero fiscal. Vou entrar porque não tenho dinheiro, porque não tenho capacidade de investimento. Porque se você fizer essa tomada, decidir por esta razão prioritariamente, a chance de você ter um problema no futuro é muito grande, porque você vai fazer as pressas, não vai estudar tudo o que precisa fazer por uma questão de desespero fiscal. E esse dinheiro que você está tentando poupar hoje, vamos dizer assim, não investir, você vai usar isso lá na frente. Quem vai pagar por isso são gerações futuras. Então, isso tem que ser muito responsável. Mas... com esse comentário, eu gostaria de devolver agora a palavra para a doutora Bárbara para completar a sua loja de apresentação e já avisar vocês que já tenho recebido aqui algumas perguntas bem interessantes para daqui a pouco a gente fazer um debate. Vamos lá. De verdade verdadeira? Ricardo. Tá valendo. Tá valendo. Então, tá valendo. 5 minutos só, hein? Ó. Linha dura aqui. Então, vamos lá. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de trazer a questão da aprendizagem, né? Me formei no setor da nossa PGE, porque também nós temos um setor mais específico para os projetos de PPP, sobre qual teria sido o impacto direto disso, não apenas no requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, mas enquanto nós, advogados públicos, pensamos esses contratos. E, por exemplo, nós já vimos uma mudança na elaboração da cláusula da matriz de risco. A cláusula da matriz de risco já está tentando fazer uma discriminação entre aquele caso fortuito, força maior, aquele evento meramente imprevisível, que ficou no campo da imprevisibilidade, de algo do gênero como este, cujo impacto é muito grave, né? Que seria o risco extremado, chamado risco extremado. E na hipótese do risco extremado, trazer já previsão de mitigações e de averiguação para o reequilíbrio econômico-financeiro. Aquilo que nós estamos construindo hoje como pensamento já vira estabelecido até no contrato, o que daria, por outro lado, uma segurança jurídica bem maior, né? Você já teria uma matriz de risco capaz de ser mais específica, ainda que o risco esteja num plano inimaginável, como disse o Tiago, mas com fórmulas, com caminhos abertos para a renegociação. O último contrato de PPP que está sendo agora elaborado já está pensando nisso, o da Ponte já está pensando em colocar também isso para nós conseguirmos ter um futuro melhor. Não que eu espere que no futuro vivamos uma outra pandemia. Acho que a geração nossa, e pelo menos mais 4, já estão anistiadas, né? Deixar isso, se acontecer, deixar isso para o pêndulo futuro, quando isso acontecer. Acho que nós, por enquanto, já tivemos o nosso quinhão. E, independente disso, dar a informação de que ainda não exatamente recebemos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de PPP em decorrência da pandemia, ok? Mas, por inverso, e eu acho que eu posso trazer esse dado aqui, estamos recebendo diversos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro por conta da pandemia em outros tipos de contrato. Isso está, assim, graçou. Eu, como você anunciou, estou à frente hoje
do setor da consultoria, e lhes digo que, contabilizados já, nós já temos 7 pedidos relacionados a contratos de terceirização, principalmente, porque é um impacto maior, né? E aqui vem uma questão jurídica, que apesar de ter nascido nesse contrato, serve para os contratos de PPP, que é a seguinte: o que é que o parceiro privado fez para mitigar o dano? Exemplo, os empregados, o governo lançou aquele auxílio à inscrição dos empregados no auxílio. O parceiro privado ou contratado nessa questão, ele buscou essas formas de mitigar o dano, ou ele quedou-se inerte aguardando o mero pleito do reequilíbrio econômico-financeiro? É uma questão... E se ele quedou-se inerte, você poderá ou não reequilibrar? Isso é algo, essa conta chegará também para os contratos de PPP. Mas eu espero e lhes digo, estou muito confiante no sentido de abrir o espaço para a construção, para o diálogo. Se não fizermos isso, não existirá, já de cara, de plano, a viabilidade econômico-financeira. Eu nem estou, Matheus, aqui considerando quando você não tenha realmente mais a viabilidade econômico-financeira do contrato. Não estou nem considerando aqui, estou considerando a possibilidade de que esse contrato possa ser mantido, até porque aqui no Estado os contratos são muito longos e muito essenciais, deram muito certo, e pelo Estado nós não temos uma perspectiva de encerrar por enquanto. Precisamos apenas esperar que eles tragam esses pleitos para a análise e a formatação. Então, eu fecho com essa conclusão mesmo, que já foi inicial, mas aqui reiterando, que não houve ainda o pleito. Acho que estamos na linha de Portugal, né? Só que aqui foi o privado que adotou essa linha. Vamos suspender os pleitos até passar. Não sei se foi isso que aconteceu, mas não trouxeram ainda. E a ideia do Estado, pelo menos dos setores que estão conversando, é realmente aguardar os pleitos, fazer a análise, entrar numa questão de consensualidade e, se for possível, de uma revisão contratual. Excelente, Bárbara. Muito obrigado pelas suas considerações adicionais. Gostaria de continuar passar para o Matheus. Obrigado, gente. Obrigado pela palavra. Pois é, o que eu quero crer, na verdade, nessa reestruturação de contratos é que ela seja feita, mas sempre evitando o comportamento oportunista mesmo, o risco moral que o colega disse. Nunca na intenção de salvar a empresa, mas assim, de salvar o projeto. E fazendo esse tipo de coisa, quando se tem consciência que a retomada, boa, bem ou mal regulamentada, ela é muito mais cara e muito mais onerosa. E tem algumas situações que a gente tem consciência disso. Aqui em Minas, a gente tem alguns problemas com equipamentos esportivos. Tem um deles, que é um estádio de futebol, que nem é um Mineirão, e nem é uma PPP. Ele está concedido por cessão de uso, enfim, é uma concessão que muito mais de concessão simples e cessão de patrimônio mesmo. Mas, enfim, a gente tem problema sério com ela. O modelo econômico inicial traçado não se sustenta, a outorga fixa não vem sendo paga. E a gente já chegou a... Enfim, as nossas atitudes vêm sendo tomadas com rigor. Nós estamos penalizando a concessionária, está no processo administrativo, vamos tentar uma caducidade. Porque com essa empresa, né, vamos dizer assim, essa gestora de SPR, realmente não há diálogo, e nós não temos nenhuma intenção de salvá-la. Mas gostaríamos de salvar a estrutura para que ela não ficasse obsoleta e parasse de funcionar. E aí nós estamos pensando em várias outras possibilidades que, como elas estão em tratativa, infelizmente eu não posso expor. Mas uma coisa que é fato, a gente retomando o prejuízo, já há prejuízo para o Estado, tal como o negócio está, e a gente retomando o prejuízo vai ser maior. A gente já sabe disso. Nós vamos gastar para manter, e na hora que soltar outro edital de concessão na praça, a realidade mudou por completo. Agora nós temos mais um competidor aqui em Belo Horizonte. O glorioso Clube Atlético Mineiro já está construindo seu estádio, já está, enfim, já está com obras em andamento, ele vai ser mais um player desse negócio. Nós temos um outro estádio que é público também concedido, então nós temos um problema de competição entre 2 estádios que são concedidos pelo Estado, enfim. Então, são nessas situações, assim, e o que eu quis colocar, na verdade,
é o papel nosso de advogados públicos na condição desse processo e na condição de propor soluções criativas que dentro de uma cabeça tradicional, ou pelo menos por um órgão de controle, não seriam possíveis. O exemplo que o colega deu aqui, o doutor Tiago, sobre a PPP em São Paulo, que eles não salvaram os investidores, assim salvaram o modelo, é tudo que a gente gostaria que acontecesse dentro da perspectiva da advocacia pública. Que solução bacana. Depois eu quero até ter mais informações sobre essa experiência, porque é isso mesmo, olha só. O pessoal foi lá, propôs, deram uma saída que não cabe na 8666. Se você for pensar com aquela cabeça, o projeto ia por água abaixo, salvaram o projeto, e os investidores que, por alguma razão, foram displicentes ou não foram, ou planejaram mal e o risco era deles mesmo, ficaram para lá. É mais ou menos nesse sentido, porque talvez esteja terminando, eu já concluo. Porque o papel da advocacia é esse, porque a gente luta com todo tipo de pé atrás, vamos dizer, inclusive pela tradição de comportamentos oportunistas e riscos morais. Só para dar um último exemplo, aqui em Minas, e o tanto que o nosso papel é primordial para entender, proporcionar e convencer. Aqui em Minas nós temos uma PPP, enfim, que ela é da gestão de um complexo prisional, ela é muito complicada, e, enfim, parece que as relações estão muito desgastadas, e eu não trabalho especificamente com ela. Mas a gente já teve situação nela de que, por uma razão, havia pleito de reequilíbrio recíproco para todos os lados, assim, a grossíssimo modo. Isso foi parar no judiciário, alguém perguntou, mas não tem cláusula de arbitragem? Claro que tem, mas foi parar no judiciário. Homologou-se um acordo judicial, olha só, que ponto chegamos. Mesmo com cláusula de arbitragem, foi parar no judiciário, homologou-se um acordo judicial, quando se via que aquele imbróglio não ia terminar nunca, sobretudo porque estava judicializado e o juiz não havia sido dado até o momento por incompetente, e, enfim, já ia fazer perícia, isso é uma complicação. Homologou-se um acordo judicial, encerrou-se o assunto. E mesmo assim, nesse momento, há órgãos de persecução penal que estão vendo problema no acordo judicialmente homologado. Se alguém me contratasse para conduzir uma ação penal de alguém, uma certeza que eu dou que essa pessoa seria presa. Assim, mesmo ela sendo inocente. Eu não entendo nada disso. Mas outros órgãos também não entendem nada disso que a gente trabalha diariamente. E, enfim, então o nosso papel nesse sentido é muito central, não só de propor, de fazer acontecer, mas de explicar para todo mundo que a gente deu uma saída que está um pouco fora do quadrado, mas ela não é legal, ela é correta, ela visa o interesse público, ela visa manter um projeto de pé, sobretudo quando os efeitos negativos da retomada desse projeto para o Estado são sabidamente muito piores. Eu estou controlando muito tempo, não, mas era mais ou menos isso que eu queria falar, Carlos. Eu devolvo a palavra para o Tiago. Não, obrigado por trazer também esses exemplos, alguns exemplos já do Estado de Minas Gerais. Isso ajuda a realmente entender melhor situações bem concretas aí como o problema pode ocorrer e como dar a solução, né? Volto agora a palavra para uma rodada antes das perguntas para o Dr. Tiago. Bom, Carlos, obrigado. Eu acho que vou até aproveitar aqui para explicar um pouco mais a situação que foi da linha 6, né? Ali era uma situação muito peculiar. Eu acho que casou um pouco essa nossa preocupação de que eu não posso criar uma situação de risco moral com uma situação peculiar do contrato em que o problema não estava no projeto, estava certamente nos acionistas. Tá? Era uma SPE composta basicamente por 3 acionistas, a Odebrecht, Queiroz Galvão e o TC. E o momento da captação desse financiamento de longo prazo foi quando estourou a Operação Lava Jato, por volta do ano de 2016, ou coisa parecida, 2015, 2016. Estavam nas negociações do BNDES, e o BNDES simplesmente retraiu e declarou expressamente que ele não forneceria financiamento para essas empresas, tanto por um risco reputacional, quanto por um risco de crédito, de fato. Não sabia se essas empresas iriam sobreviver a todo esse processo, não tinha mais garantia corporativa aceitável neste patamar. E então, o problema do projeto passava necessariamente pela substituição dos acionistas. Eu não acho que é uma solução que, se você coloca em qualquer caso, então qualquer solução que eu vá dar equitativa para esse negócio, que não seja meramente a aplicação do contrato, pressupõe a substituição dos acionistas. Não vou dizer isso. Mas ali, no caso concreto,
era inevitável porque precisava do financiamento de longo prazo, e o financiamento de longo prazo pressupunha outros acionistas por definição. Então, o projeto acabou sendo conduzido dessa forma e passou um longo período aí de negociação e de busca de investidores para projetos desse tamanho, mas enfim, acabou tendo sucesso. Agora, no dia a dia que nós temos aqui em relação à pandemia, nós ouvimos um pouco para comentando, né, que ainda não chegaram pedidos, nós já tivemos alguns pedidos de reequilíbrio, mas nenhum deles ainda foi processado, e não por desídia do Estado, mas porque o Estado optou por, neste momento, fazer uma atuação cautelar e não uma atuação de condução ordinária dos pedidos de reequilíbrio. Então, nos setores mais impactados, a gente teve setor de transportes, de rodovias, ou setor de ônibus, de trilhos. O de trilhos, o problema foi menor, porque já há uma banda de demanda, então a própria banda de demanda do contrato capturou boa parte do impacto. E no setor de ônibus ou de rodovias, os pareceres, né, da Advocacia Pública e da PGE foram no sentido de autorizar que o Estado, entender legítimo que o Estado adotasse medidas cautelares de sustentação econômica das empresas. Ainda que antes de qualquer viabilidade do cálculo preciso do desequilíbrio efetivamente ocorrido e das medidas de reequilíbrio que seriam adotadas, o Estado poderia adotar medidas para não deixar as empresas quebrarem. Isso no setor de ônibus envolveu aporte de recursos do Tesouro nas empresas. No setor de rodovias envolveu suspensão de indicadores de desempenho, autorização para atraso de investimentos, enfim, cada um teve a sua atuação, mas nenhuma delas como uma medida de reequilíbrio adotada ao final de um processo de desequilíbrio, mas de medidas cautelares, inclusive no setor de rodovias não foi para todas, a agência reguladora foi olhar a situação econômica de cada empresa, índice de cobertura de dívida, realmente com uma atuação com uma natureza puramente cautelar, sem prejuízo ainda da condução dos processos de reequilíbrio quando eles se tornarem impossíveis, porque depende um pouco da perspectiva de encerramento da pandemia, da condição de retomada, crescimento econômico futuro. Isso ainda vai demorar um pouco até ter condições de fazer um cálculo mais preciso do efetivo impacto. Então, nós já tivemos esses pedidos, mas eles todos foram consensualmente submetidos a este tratamento. Isso não foi litigioso, pelo menos nenhum caso que eu tenha conhecimento, houve qualquer tipo de oposição a essa atuação. Na verdade, me parece até que ficaram bem satisfeitas no sentido de ter uma solução rápida que não demandasse toda a conclusão de um processo de reequilíbrio. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Carlos, acho que podemos passar para as perguntas. Excelente. Tiago, agradeço também pelas suas colocações, agradeço, na verdade, pelas apresentações de vocês três, é muito rico conceitualmente, trazendo muitos exemplos interessantes e práticos, né, sobre o assunto, e a ideia agora é a gente pegar algumas perguntas. Nós tivemos perguntas e comentários, né, aqui eu vou pegar, estou me baseando aqui pelo chat também do InfraConnect, mas começar aqui, a ideia é um pouco mais um pinga-fogo nas perguntas, tá? Então eu direciono para alguém, mas o outro, se quiser, fica à vontade de comentar. Mas olha, vem uma primeira pergunta aqui do Ítalo Mitri, que inclusive é nosso aluno do MBA PPP, diretor-presidente lá da Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, que ele pergunta para a Bárbara, que você mencionou lá na tua primeira fala, a questão do lucro justo. Então ele pergunta, como chegar ao lucro justo ou compatível com a prestação de serviço público, como foi colocado? Vamos lá. Quando nós falamos do lucro justo, ele terá que guardar uma proporção com o serviço feito. Então, é justo, será, portanto, olha o conceito, é justo. O que é a justiça? Numa visão moderna, a justiça significa exatamente igualdade substancial. Justiça significará equilíbrio, justiça significará proporção. É nessa linha hoje que se vê esse conceito de justiça. Uma paridade constatável, mensurável, a partir da proporção entre as partes que as coloquem em mesmo nível. Portanto, o que é o lucro justo? É aquele que esteja compatível com o serviço que está sendo prestado. E o serviço que está sendo prestado vem numa questão maior do que a mera execução em si, mas vai ter que representar a vantajosidade do contrato.
Eu posso dizer a vocês que aqui eu vou ter que trazer para analisar o lucro justo o value for money, porque eu vou ter que dizer que aquele lucro que o particular está oferindo está proporcional, está na mesma linha da vantagem que a administração pública obteve com a execução do contrato pelo privado. Eu diria que esse conceito da justiça e da igualdade substancial estaria aplicado assim. Claro, eu precisarei ter operações matemático-financeiras, sim, mas para além disso também eu tenho que analisar toda a repercussão do contrato para a administração pública. O que é que ela está ganhando? E é por isso que não é só econômica, tem que ser aquele conceito mesmo do value for money na sua integralidade, na vantagem que a administração tem em conceder ao privado. Obrigado, Bárbara. Tem uma... Não sei se é direta, né? Não, mas foi assim, você trouxe essa questão agora no fim da parte do financeira, value for money, e tem uma pergunta aqui da Juliana Rigamonte, que ela... Boa tarde, excelente evento. Gostaria, se possível, que fosse abordada a questão da TIR como elemento de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de PPP. Eu imagino que aqui ela está falando da TIR, mas também das metodologias, eu imagino, né? Gostaria que ou o Thiago ou o Matheus pudessem abordar essa questão da importância da TIR e talvez até colocar um pouco sobre as metodologias mais usadas, né? Como que vocês têm pensado e feito isso nos seus estados. Posso falar, Carlos? Pode sim. Eu acho que a gente precisaria de mais um dia de palestra aqui para entrar profundamente nesse mérito. Eu vou tentar ser bem breve. Nós temos até um módulo sobre isso no MBA. Tem bastante aula, né, Bárbara? Eu vou tentar ser bastante breve aqui, falar um pouco a minha percepção. Eu acho que a TIR ela é algo que é estabelecido no momento da modelagem, no momento da proposta, como a remuneração esperada para aquele capital aportado ao projeto, dadas as circunstâncias do projeto. Você adotar essa mesma TIR como taxa de desconto do desequilíbrio no momento que ele ocorre, eu vejo como um erro conceitual. Não sou economista, mas já estudei muito esse assunto, gosto muito dessa área. Outro dia mesmo estava dando uma aula de modelagem econômica financeira, que eu abri um Excel e não falei nada de direito, e, enfim, então gosto bastante de falar desse assunto, mas eu acho que é um erro conceitual, porque a taxa de desconto no momento do reequilíbrio, ela se aplica como uma maneira de precificar o deslocamento no tempo ou daquele custo, daquele investimento adicional que é feito em virtude do evento de desequilíbrio. Então, eu tive um evento de desequilíbrio hoje e eu tenho que fazer 3 anos de investimento, como que eu trago aquilo a valor presente, qual a taxa que eu uso. Ou o deslocamento no tempo da medida de reequilíbrio em relação ao momento do desequilíbrio. Eu tenho um custo hoje e ele vai ser reequilibrado daqui a 3, 4 anos. Qual taxa que eu uso para deslocar isso no tempo, de modo que o reequilíbrio equivale ao desequilíbrio. Eu acho que você usar a TIR original do contrato não faz nenhum sentido, porque se a concessionária tem um custo hoje, em 2020, e o Estado vai reequilibrar lá em 2025, ela tem esse custo hoje, esse custo não esperado. Ela vai ter que captar recursos no mercado hoje para lidar com esse custo, ou no mercado de capitais, ou recursos dos seus próprios acionistas. Então, o custo dela é dado na condição macroeconômica de hoje. Desde que o reequilíbrio do Estado se dê com uma taxa de desconto equivalente ao custo de capital que ela tenha, é isso que neutraliza o evento de desequilíbrio. Eu usar uma TIR lá de trás, ela não é completamente desassociada do custo efetivo que ela tem, pode ser maior, pode ser menor, e aí você entra um elemento de absoluta aleatoriedade num cálculo que deveria ser técnico e com o objetivo único de neutralizar o impacto. Então, não consigo ver justificativa razoável para adotar a TIR original do contrato como taxa de desconto de desequilíbrio. É justamente ao usar uma taxa adequada à condição macroeconômica vigente que eu faço com que esse deslocamento do dinheiro no tempo não tenha efeitos, então que o reequilíbrio ocorra com o mesmo custo de capital do desequilíbrio, e, portanto, que com a medida de reequilíbrio eu retome o projeto à condição original, que é um projeto que paga aquela TIR original do contrato. Então, ao adotar uma TIR diferente, que eu preservo a TIR original. Adotando a TIR original, eu desnaturo completamente a condição e a própria finalidade do reequilíbrio. Era isso. Eu acho que você conseguiu já passar até muito bem em velocidade da luz aí pelo assunto, dada
né, a complexidade. Eu imagino que, inclusive no estado de São Paulo, né, aquele caso das rodovias da década de 90, né, que foi na época que a taxa de juros, isso até gerou muita discussão aqui no estado, né, gerou taxas elevadas, né, e não faz qualquer sentido 20 anos depois você está falando de taxa de juros ali, que, se eu não me engano, a taxa de juros média era mais de 20%, 25%. 27%. Né? Então, é uma questão até de bom senso, né? Então, mas legal. Eu queria agora... Matheus, tem aqui tem várias contribuições aqui do Maurício Dantas, mas eu aqui queria pegar uma aqui em específico, que você pudesse, porque isso acabou aparecendo também na tua fala, na fala do Thiago, sobre a questão de risco moral, né, e do comportamento oportunista. E aqui até o Maurício ele fala assim, mas o comportamento oportunista não é monopólio, né, do privado, e dá o exemplo polêmico recente lá do Rio de Janeiro, o caso da linha amarela, né? Você também estava dizendo aí da questão lá do presídio em Ribeirão das Neves e tal, foi parar no judiciário. O que você poderia nos dizer um pouco da sua maneira, como tentando aqui pegar a pergunta, né, sobre como mitigar um pouco desse comportamento oportunista de ambos os lados, na verdade? Não é fácil, não. Bom, eu concordo com o colega que fez a contribuição aí, enfim, não me recordo o nome dele agora, mas, de fato, bom, maus comportamentos, porque maus comportamentos não podem ser atribuídos só ao parceiro privado, não tenha dúvida. A administração também tem os seus problemas. Na literatura, a gente vê em diversas situações de alteração indevida e unilateral nos contratos enfim, alteração legislativa que impacta negativamente nos contratos e feita propositalmente para isso. Essa questão da linha amarela agora lá no Rio de Janeiro é uma situação assim que está todo mundo parado assistindo o que vai acontecer, porque foi uma encampação sem o pagamento antecipado da indenização, né? Isso traz um temor muito grande ao mercado, eu compreendo isso, enfim, e vamos ver até onde isso vai parar. Então, assim, eu me solidarizo com o colega quando ele diz que muitas vezes o parceiro privado ele é surpreendido por comportamentos imprevistos e prejudiciais ao parceiro privado por parte do ente público. É isso que a gente tenta evitar, pelo menos todo mundo que seriamente trabalha com esse tema e dentro da sua esfera de atribuição, e a nossa da advocacia pública é opinar, mas quem decide no final das contas é quem tem um mandato eletivo para tanto, evitar esse tipo de coisa. Agora, o meu foco no comportamento oportunista do concessionário é justamente porque eu dizia acerca da possibilidade de uma reestruturação do contrato um pouco mais criativa a partir de um determinado momento em que a realidade tenha mudado. E o comportamento oportunista, então, nesse sentido, estaria quando essa realidade ainda não mudou e estava tudo tal como planejado no plano de negócio originalmente posto. Bom, se você anuiu aquilo, você tem agora que, dentro dos riscos que foram alocados, ter condição de manter. Enfim, mas é sempre um negócio muito complicado mesmo, essas parcerias. E a gente desenvolve a técnica disso porque é necessário. É mais uma ferramenta importante para a construção de infraestrutura e para a prestação de serviços públicos, mas é um negócio que se aprende a duras penas e deixando marcas por todos os lados. Eu tinha uma outra pergunta, Carlos, talvez eu tenha... Não, na verdade, a gente tem aqui bastante comentários sobre derivados aqui, seja dessa questão do risco moral, questão da TIR, né, até um pouco os próprios comentários aqui no chat. Como a gente já também está chegando no final, e eu acho que de perguntas a gente pegou, eu queria deixar um comentário e pergunta, e já passando para vocês também fazerem uma rodada de encerramento cada, mas
A Bárbara, na fala dela mais recente, falou bastante sobre essa questão do value for money, né? E para mim é indissociável quando se fala em value for money lembrar da experiência britânica, né? Para os estudiosos do assunto, tem sempre o Reino Unido como uma referência importante, não à toa, inclusive, a parceria do MBA e PPP é com a London School of Economics, onde a gente busca justamente explorar a experiência britânica, em parceria também com o Tesouro. Mas muito do que, acho que, eu deixo até isso como uma pergunta, um comentário-pergunta para esse encerramento, mas assim, quando a gente fala em PPP, né, teve uma coisa que chamou muito atenção no debate. Eu lembro que eu postei isso num grupo e gerou uma mega repercussão que eu nem queria, porque eu tinha recebido no mailing que eu participo lá do pessoal do Tesouro, lá do governo britânico, falando que o governo britânico não tinha reconhecido a pandemia ali como uma situação de força maior, né? Putz, e aí eu coloquei isso daí, eu só tinha lido o trecho da nota técnica e falei, estudem isso, né? Nossa, e aí já começou gente achando que não temos que reconhecer como força maior, outros falando que não, isso era um absurdo, tudo. Mas depois, quando foi realmente ver a discussão sobre isso, e aí eu achei foi muito rico, quando foi realmente se debruçar ali, teve lá no Reino Unido, o guidance que foi dado era basicamente o seguinte: as SPS devem se sentir como parte do Estado. Por ser uma parceria público-privada nos contratos de PFI, eles são como se fosse parte efetiva do Estado na prestação de serviço público. Então, nós, no fundo, temos que agir, governo, facilitando com que as operações continuem, que as operações efetivamente não sejam interrompidas e que, se isso significar, inclusive, como muitos contratos lá, como aqui os de PPP, parte da remuneração está no variável, no desempenho, se isso tivesse que significar relaxar um pouco o controle do desempenho ali, para não afetar a remuneração, ou tivesse que realmente estar mais próximo ali, dando suporte para que não parasse a operação, e em nome do interesse público aquilo era maior. Mas eu fiquei assim... impressionado assim, com o nível de maturidade do governo propor uma maneira estrutural ali de, o importante é não parar, né? Inclusive, eu até postar aqui no grupo do InfraConnect um texto que eu li, que foi uma boa análise sobre esse assunto, do advogado privado, que é o Marcelo Lenners, lá do Portugal Ribeiro, ou seja, ele claramente coloca um disclaimer, olha, sou um advogado privado e tenho interesse nos pleitos, sabe, da defesa. Mas ele fez uma análise e o grande ponto era o conceito de força maior que é utilizado no Reino Unido é diferente do força maior que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, que não faria nem muito sentido fazer a comparação. Mas, para mim, fazia muito sentido comparar a tomada de decisão, a postura do governo e do setor privado para que, em última instância, mantivesse o interesse público e mantivesse a operação de serviços no momento de estresse, ou seja, deixa para lá essa demanda de reequilíbrio, né, e vamos cuidar do negócio. Eu vou até postar aqui o link, mas eu fiz esse comentário até aqui longo, porque eu queria escutar de vocês justamente, vocês como advogados, advogada pública, né, no fundo, vocês... a função principal ali é zelar pelo interesse público, né? E como que vocês avaliam nessa situação de pandemia, realmente, como que tanto o Estado, e aí, lógico, não precisa particularizar um contrato específico, nada, não é essa a intenção, mas como que o Estado e os privados com que vocês se relacionaram ou que vocês têm vindo, têm realmente... olhado para essa questão das PPPs, da infraestrutura e da prestação de serviço público do ponto de vista realmente do interesse da sociedade, né? Então, por isso que eu queria fazer essa provocação mais macro, mas eu acho que, no fundo, muito do que a gente quer discutir nesses PPP War Rooms e nesses debates públicos é justamente ver que isso é um instrumento, PPP e concessão, que pode ser realmente muito importante para a retomada do desenvolvimento, para o desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento econômico e social, mas que, no fundo, PPP está sempre permeada dos conflitos de interesses também entre público e privado, né? Que é histórico do Brasil, né? Desse tipo de contrato, né? Então, eu queria escutar um pouco de vocês sobre como vocês viram esse período, estão vendo esse período, começando com a Bárbara, e aí a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Vamos lá, Carlos.
Primeiro, eu gostaria até de pontuar aqui que eu darei uma visão realmente particular, certo? Da Bárbara. Não exatamente da PGE Bahia, mas da Bárbara, porque esse tema em si, ele é polêmico e eu tenho umas visões sobre ele. Como disse, nada radical, mas traz uma necessidade de repensar certos conceitos, e é por isso que eu não falo institucionalmente, até porque eu não tenho essa discussão a partir da PGE. Iniciemos pelo seguinte: assim como Matrix, eu vou trazer a figura daquele filme Matrix, a pandemia fez com que muitas vezes o contrato de PPP estivesse paralisado, né? Nós vivemos aquela sensação de que as coisas estão se processando em câmara lenta e paralisado, porque o contrato não conseguiu se executar da forma como pensado. E no momento que o contrato não consegue se executar, você traz em risco a própria satisfação do interesse público. E aqui vem a minha visão particular de contrato. O contrato é um instrumento. O contrato vem para atender ao interesse público. Quando nós conceituamos contrato, percebam que nós trazemos quase uma contradição no conceito, porque eu digo que contrato é uma oposição de vontades. E, na verdade, o contrato, essa oposição de vontades gera os mesmos efeitos, os mesmos objetivos. Por que oposição de vontades? Porque o que um quer vai significar para o outro uma obrigação. Nós estamos nessa linha mesmo de conceitos básicos jurídicos. E no contrato público, nós não deixamos de ter essa perspectiva. Apesar de nós termos essa oposição, o interesse público que vem ali na consecução do serviço, de uma forma ou de outra, a ser prestado pelo privado, que tem, por sua vez, o seu interesse no seu lucro, interesses aparentemente opostos, mas que têm que andar agregados, tem que andar aqui juntos, tem que ser aqui a pactuação. Aí você vem com outro conceito de contrato, um sinônimo de contrato. O que é contrato? Contrato é pactuação. Se é pactuação, os esforços estão unidos, ok? Ainda que numa oposição de ganhos, porque esses ganhos vão se opor ao mesmo tempo que se complementam. Na hora em que eu tenho essa visão, eu não posso imaginar que qualquer evento, e não apenas a pandemia, não vai repercutir, que tenha repercussão no contrato, não precisa ser tratado. No caso da pandemia, o direito brasileiro a considerará, sim, um caso fortuito ou de força maior, e aqui me permitam, nem entrarei nessa discussão, porque até hoje ninguém conseguiu pacificar esses dois conceitos. Você vai para aquela definição basilar de imprevisibilidade e inevitabilidade, mas que essa é uma conceituação meramente basilar, porque quando você se aprofunda, cada hora tem uma definição diferente, pegando o aspecto mínimo e que acaba confundindo os dois conceitos. Mas considerando esse conceito genérico do caso fortuito ou da força maior, fato é que a legislação brasileira considera como isso um fato imprevisível e inevitável. E a pandemia se enquadra aqui nesses dois conceitos. Imprevisível, ninguém nunca imaginaria uma doença com um caráter tão letal e de uma proporção tão inimaginável, agravada pela globalização, né? Porque a verdade é essa: se você tivesse uma aldeiazinha onde essa doença tivesse surgido e as pessoas não tivessem saído, talvez você controlasse, mas não é o caso. Ela se espalhou de uma maneira imediata e, digo até, sociologicamente, muito interessante para estudo, porque pela primeira vez nós temos uma doença que ela é trazida não por uma falta de higiene ou falta de condições ou falta de acesso, mas ela é trazida de fora. Ela é trazida no Brasil, especificamente, pela classe média alta e classe alta. Você tem uma inversão de paradigmas aqui, numa perspectiva social da doença, que mereceria aqui só, em outra área, uma discussão intensa, até por conta do isolamento. Quem fez isolamento, que poderia ter feito isolamento, de que maneira esse isolamento se deu, enfim. Vocês vejam que é muito assunto, e para não me perder, me puxando de volta à terra, eu diria o seguinte: quando a pandemia se enquadra nesses conceitos de imprevisibilidade e inevitabilidade, ela vai repercutir no contrato, ela vai ter esses efeitos jurídicos e nós deveremos arcar. Eu realmente aqui acho que esse arcar as consequências da pandemia não pode ser uma fórmula exegética embasada numa mera leitura de uma matriz de riscos. Ok? Isso é inimaginável. E aqui por quê? Porque, bem ou mal,
o privado, assim como tem a visão londrina, ele está no exercício de um serviço público. Ele indiretamente está fazendo parte do Estado. E perceba a comunhão de interesses. Aqueles interesses são opostos, acabam se unindo. Por quê? Porque se esse reequilíbrio for letal para o Estado, o contrato não se manterá. Você vai ter que romper e o prejuízo acaba indo para o privado. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós precisaremos chegar no equilíbrio, porque se puxar a corda com força, a corda vai arrebentar. E aí o efeito, a consequência pior, pode não ser para o Estado, que, claro, financeiramente vai ter que desembolsar, mas pode ser para o particular, que pode perder um contrato que lhe seja interessante. E, de outra sorte, o Estado tem que estar aberto para discutir também, com boa fé, com tranquilidade, a necessidade do ressarcimento quando ela for indispensável a você trazer a parte para que o contrato continue exequível para essa parte, para a parte contratada. A parte contratada tem que ter condições também econômico-financeiras de contrato. O conceito de onerosidade excessiva, ele não é dado por uma questão de mero balanço patrimonial. O conceito de onerosidade excessiva é dado pela análise das circunstâncias no caso. Então, por mais paradoxal que seja, o milionário e o Estado podem estar na situação de onerosidade excessiva. A forma é como você trabalha isso. E dentro do direito público, nós podemos trabalhar de que maneira? Não só no reequilíbrio econômico-financeiro, na própria revisão do contrato. E essa revisão, Carlos, aproveitando o gancho que você trouxe na sua pergunta, pode ser dada até por amenizar a cobrança das metas, do atingimento das metas do contrato, daquelas conceituações de qualidade, de pontos a serem vistos, até a própria modelagem, remodelagem do objeto, das condições, enfim. E, claro, sem que com isso, Matheus colocou muito bem, Matheus, roubo sua fala para fechar a minha e dizer o seguinte, claro, imaginando que as partes estarão de boa fé, tanto a concessionária quanto o poder concedente. Nenhum dos dois deve pensar nisso como uma oportunidade para se aproveitar, mas que é impossível não imaginar o efeito da pandemia aqui no Brasil, na revisão de contrato, também financeiramente, eu acho difícil. Ainda que esse reequilíbrio financeiro possa ser feito de outra maneira, de formas criativas, de formas inteligentes, que ao final redundem em um único ponto, a manutenção do contrato, se for realmente de vantajosidade para as partes. Bárbara, doutora Bárbara, muito obrigado pela sua participação hoje, agradeço muito aí pela vibrante exposição aí, defesa dos pontos, te agradeço muito mesmo, viu? Gostaria agora de passar para as considerações finais do Dr. Matheus. Oi, gente. Grato pela palavra, Carlos. Eu não vou me alongar muito, não, mas como o ponto colocado por você, e é o ponto que interessa muita gente nesse momento, são os impactos desse caso fortuito, força maior, né, da Covid-19, eu sempre relembro que essa situação especificamente, ela é... Pouco a gente para pensar nisso. Ela é um pouco diferente do clássico caso fortuito em força maior, em que uma das partes é afetada de forma inesperada e com muita intensidade. Nesse caso, todo mundo foi afetado, inclusive o próprio Estado. Nós temos um problema fiscal seríssimo aqui em Minas Gerais. E o Estado de Minas Gerais também está tendo queda de arrecadação em razão da mesma pandemia. Então, até que ponto que o Estado, né, que a sociedade aguenta assumir esse ônus por completo? Isso é uma questão que se coloca. Nós não estamos falando de um caso fortuito de força maior que impactou um concessionário especificamente na atividade que ele faz e não impactou o Estado. Então, o Estado, dentro da sua alocação de risco original, e como ele pode lidar melhor com o risco do imponderável, tem que indenizar. Nós estamos falando de uma pandemia que afetou todos os setores econômicos e afetou a arrecadação estadual, que no estado de Minas Gerais é dramática, porque a gente convive com um problema de déficit aqui muito intenso. Isso é sabido de todos. Bom, então isso é uma coisa que se coloca no momento que nós formos analisar caso a caso cada um desses pedidos de reequilíbrio que chegarão, porque nesse momento, eu sou bem sincero com vocês, eles ainda não chegaram assim, acabou a pandemia, foi isso que aconteceu,
foi essa a queda de demanda, vamos aqui botar em pratos limpos o que aconteceu, quem que paga o quê. Na verdade, a gente até agora, até esse momento, está só apagando incêndio. A gente tinha contratos aqui que o Estado paga sob demanda. O concessionário ficou desesperado, falou assim, olha, por uma questão sanitária eu não posso atender mais ninguém, é uma prestação de serviço enfim, ao público e tal, é um centro de atendimento ao público, que aqui em Minas Gerais a gente chama de UAS, né? E, enfim, bom, a gente teve que usar uma solução criativa, colocamos um patamar mínimo que será descontado futuramente, quando a pandemia permitir a volta dos atendimentos, então foi um tapa-buraco. Na concessão do Mineirão, a gente paga 2 parcelas, uma, a maior, ela se refere ao financiamento da infraestrutura, ela se refere ao CAPEX. Como é que faz? Isso tem que pagar, não tinha que pagar? Como é que é? Bom, era um financiamento do BNDES. O BNDES deu um prazo moratório para pagamento. O Estado foi lá e também não repassou. E assim, para cada um dos contratos, e cada um é modelado de uma forma muito específica, a depender do objeto, a gente está até esse momento apagando incêndio. Mas, enfim, primeiro que a pandemia ainda não acabou, a gente não sabe qual o reflexo final disso tudo. E segundo que quando ele vier, eu acho que nessa situação especificamente é um caso a se pensar. O Estado também é duramente afetado por isso tudo. Então, até que ponto ele deveria assumir a integralidade dos riscos desse caso fortuito, que é um caso fortuito geral, dessa força maior, que é uma força maior geral. É uma situação que vai bater a porta de todo mundo em breve. E agradeço aí a oportunidade, a gente devolve a palavra ao Carlos. Não, nós que agradecemos, Dr. Matheus, também pela sua brilhante exposição, também com bastante visão apurada sobre o tema e com bastante criticidade no sentido construtivo. Eu te agradeço muito pela participação. Por favor, também mande os cumprimentos ao Dr. Fernando Marcato, meu colega também, aí na CEINFRA, e espero que vocês façam um excelente trabalho juntos. Gostaria agora, para concluir aqui a nossa atividade de hoje, passar a palavra para as considerações finais do Dr. Tiago Mesquita. Bom, Carlos, serei breve, acho que já falamos bastante aqui. Eu acho que agora é o momento de olhar os contratos e ter sempre uma premissa de respeito aos contratos. Eu acho que não é um momento como esse, não vejo espaço para decisões unilaterais que ignorem o que está no contrato. Eu acho que a criatividade é sempre válida, eu acho que o espírito de parcerias impõe isso, mas, pelo menos aqui no Estado de São Paulo, nós temos contratos muito claros, dizendo que o risco de força maior é do Estado, que ele deve ser reequilibrado, e ele tem uma metodologia de como esse reequilíbrio deve ser feito. Nós temos imposto aí algumas concessionárias algumas obrigações de boa-fé objetiva, de um dever de mitigar os próprios prejuízos, de reduzir os seus custos diante desse cenário, mas, fora isso, eu não vejo, particularmente aqui no Estado de São Paulo, muito espaço para deixar de aplicar um reequilíbrio econômico-financeiro estrito sensu aí, e recompor a situação do contrato diante do impacto inevitavelmente sofrido. Mas, enfim, acho que isso a gente vai poder conversar melhor daqui a algum tempo, quando a situação de fato se colocar, esses pedidos forem apresentados, a gente conseguir depurar eles diante da realidade concreta, né? Então, encerrar, agradecer a oportunidade, o convite e desejar uma boa noite aí a todos vocês. Dr. Tiago, muito obrigado também por trazer a tua experiência, trazer teu conhecimento, por ter dado uma mini aula relâmpago sobre TIR e metodologias de reequilíbrio, né? Aqui a Juliana, que perguntou, disse excelente, muito obrigado, tá? Então, eu faço coro ao agradecimento dela. Mas eu agradeço muito a vocês três, eu tenho certeza que aprendemos muito no dia de hoje, com apresentações e discussões de altíssimo nível, né? E deixaria para concluir aqui só um último lembrete, né? Lembrando que o 5º e o último episódio do PPP 101 Advocacia Pública será no dia 17/12 e o tema será monitoramento dos contratos. Contaremos novamente com grandes nomes do mundo das PPPs e concessões nessa atividade, então fiquem ligados nos seus e-mails para receberem mais informações. Então, eu agradeço a todos que participaram, agradeço a equipe do MBA PPP, dos nossos parceiros envolvidos na organização dessa atividade e desejo uma boa noite a todos e um grande abraço. Até uma próxima oportunidade.